Yoga Club, Santuário Sagrado de Meditação. E logo no 16 ele diz: quando não há sede, sede seria vontade, né? Esse impulso em direção a. Quando não há sede, nem mesmo pelos gunas, as qualidades do universo, devido à compreensão do Purusha, verdadeiro eu, este é o supremo desapego. E aí a outra tradução é: em decorrência disso, o desapego é a indiferença às qualidades materiais, gunas, das coisas nas quais o espírito Purusha se revela. Aqui ele falou dois termos que vocês ainda não conhecem, que são o termo gunas. Gunas, é considerado qualidades do universo. Quais são elas? Existem três. É Sattva. Sattva é a qualidade da bem-aventurança, do ser supremo, de quando você está na luz, na espiritualidade, quando a sua alma está com vontade de cantar, com vontade de rezar, com vontade de conversar com Deus. Não só isso, como também, sabe aquela sensação de estar muito bem, de estar expansivo, de saber se doar, essas qualidades mesmo, ligadas ao seu espírito. Isso é quando a sua alma está em Sattva. E aqui ele está falando que mesmo quando você tem total desapego, até mesmo por isso, você encontra o que é o supremo desapego. Sattva é uma das qualidades do universo. A outra seria Rajas. Rajas já é quando você está mais com desejo, com vontade, com raiva. A raiva também é ligado a Rajas. É essa vontade, é energia, é explosão. Não posso dizer que são qualidades positivas e negativas, não é isso, tá? Aqui a gente não tá falando de dualidade, é simplesmente características. E também tem a outra que é Tamas. Tamas é quando você tá mais na inércia, mais um pouco cansado, você tá querendo descansar, ou você tá com preguiça mesmo, você tá com sono, ou você tá naquela sensação de estar um pouquinho mais calmo, de ficar mais tranquilo. Então essas são as três qualidades do universo: Sattva, Rajas e Tamas. Eu falei de forma muito resumida. A gente poderia falar muito mais sobre isso, mas é só pra você entender. Então ele tá falando que quando você tá livre dessas três gunas, até mesmo dessas gunas você precisa estar de certo modo desapegado para você conseguir encontrar esse supremo desapego que a prática vai te permitir com o tempo. E outra coisa que é importante falar aqui pra vocês é: a gente tem essas três gunas e o equilíbrio das gunas, a gente precisa equilibrar as gunas para que a gente entre em equilíbrio, tá? Só uma aspas aí pra nós. E ele fala também sobre Purusha. Purusha é o ser divino, é quando você se liga mesmo com Deus. Nós entendemos aqui no Ocidente uma palavra mais simples de falar é Deus. Então quando você tá com essa ligação de Deus, essa ligação do seu eu superior, é quando a sua consciência tá muito conectada com a sua própria essência, com o seu divino, com o seu espiritual, com aquilo que realmente faz sentido pra você. Então o que ele fala? Quando não existe nem mesmo vontade por esses três estados que o ser humano se encontra, que você se encontra, devido à compreensão do seu verdadeiro eu, essa ligação de Deus em você, esse é o supremo desapego. E logo no 17 ele fala de Samprajnata Samadhi. Contemplação diferenciada é acompanhada de raciocínio, reflexão, regozijo e puro eu sou. A outra tradução seria: um conhecimento intenso surge a partir de suposição, avaliação, sensação de realidade e da percepção da própria individualidade com a existência separada de todas as outras. O que ele está explicando aqui? Aqui ele está falando sobre muitas coisas. Uma das coisas é Samprajnata Samadhi. Samadhi é o grau máximo de iluminação. Vocês que me acompanham no Instagram, vocês sabem que eu não gosto de falar dessa palavra iluminar. Ah, eu tô meditando pra iluminar. Não tô meditando pra iluminar nada. E quando eu vejo muitas pessoas falando eu medito pra iluminar, eu quero alcançar Samadhi, não sei o que, pessoas extremamente espiritualizadas, sabe? Falam muito sobre isso. Eu percebo que ações práticas concretas deixam a desejar. Talvez porque tá visualizando tanto a iluminação que ser gentil com a pessoa que tá do lado
já não é mais uma prioridade. Por quê? Porque a prioridade é a iluminação. Então é por isso que eu tenho um pouco de receio de falar muito sobre iluminação. Mas Samadhi nada mais é do que a iluminação. Só que como eu vejo essa iluminação? Eu vejo essa iluminação em você fazer pequenas ações todos os dias para as pequenas pessoas que estão pequeninas do seu lado. Isso é muito mais importante e significativo do que iluminação. Mas já que já estamos falando de Samadhi, Samadhi fala de iluminação. Existem 4 tipos de Samadhi. Aqui ele está falando do Sampradinata Samadhi. E ele te explica que esse Sampradinata Samadhi, ele é acompanhado de raciocínio, reflexão, regozijo e puro eu. Essa é a primeira tradução. A segunda tradução, ele vem falar que é suposição, avaliação, sensação de realidade e da percepção da própria individualidade. São coisas diferentes, são palavras diferentes para dizer a mesma coisa. E o que é? Existem, como eu disse pra você, existe muita forma de compreender o que significa esse sutra. Mas eu vou explicar pra você de uma forma muito clara como é isso. Vamos começar pensando no ser humano. O ser humano, vamos dividir o ser humano em 4 partes. A gente tem a parte da matéria bruta, a gente tem a parte da matéria mais sutil, a gente tem a parte da mente e a gente tem o próprio eu, a alma. Corpo bruto, o corpo físico, o corpo mais sutil, o corpo energético, o corpo mental e o corpo espiritual. Agora vamos passar isso para elementos dentro da meditação, estágios dentro da meditação. Vitarka é raciocínio, embaixo o Vitarka é suposição. A analogia que eu te fiz seria o corpo físico, porque o que é? É a matéria bruta. Esse raciocínio que ele fala e essa suposição é a matéria bruta. É o primeiro estágio desses samadhis. Primeiro estágio, matéria bruta. O que seria? Quando você começa a meditar, quando você está no início da meditação ali. Suponhamos que o seu processo meditativo ele é composto de 4 etapas. O início dela é esse Vitarka, que é o comecinho. Você está na matéria bruta. Para nossa parte prática, o que é recomendado aqui? Que você comece por algo físico. Por isso a analogia do corpo físico. Você vai começar com um objeto físico. Sempre que você começa a meditar, o mais fácil de você começar a treinar a sua mente para chegar na meditação é começar pelo mais fácil. O mais fácil é pegar um objeto físico. É por isso que eu sempre falo para vocês meditar com o quê? Meditar com a caneta. Lembra que eu sempre estou falando da caneta? Pode ser qualquer objeto. Então esse é o Vitarka, que é o primeiro estágio. Depois a gente vai para o segundo, que é o Vichara. Tá vendo que em cima Vichara é reflexão e embaixo Vichara é avaliação? Na analogia que eu fiz com você, seria o corpo energético. Por quê? Porque é algo que é não palpável. É a parte sutil. A gente começou com a matéria bruta, agora vamos para um elemento sutil. Na meditação, isso poderia ser quando eu quero meditar, eu já domino entrar no estado meditativo a partir da caneta. Eu consigo dominar a contenção. Eu vou explicar para vocês todas as fases da meditação, então eu já domino todas as fases da meditação. Não vou falar agora porque mais pra frente senão vocês vão esquecer. Então eu já domino com o objeto sutil. Então agora eu posso ir. Me perdoe, eu já domino com o objeto físico, com a matéria bruta. Então agora eu já posso ir para o elemento sutil, que é a parte de, por exemplo, eu quero meditar no coração de Jesus Cristo. Sabia que nós podemos escolher elementos para meditar e esses elementos são os mais diversos possíveis, dependendo do que eu desejo obter, de qual é o meu objetivo, eu escolho o meu objeto de meditação. Se eu quero desenvolver um amor, uma compaixão e eu tenho afinidade com Jesus Cristo, eu posso meditar no coração de Jesus Cristo. Como é que seria isso? Eu começo a meditar naquela imagem do coração de Jesus Cristo. Muitas pessoas já conhecem, principalmente quem é católico, quem saiu alguma religião cristã, sabe qual é a imagem do coração de Jesus Cristo. Inicialmente eu começo com ela, mas vai chegar um momento que eu preciso me desapegar dela, eu vou ter que soltar ela. Ou se eu já tenho domínio, eu já vou direto
pro impalpável, que é o coração de Jesus Cristo. Mas é impalpável, entende? Então esse é o segundo momento, é a segunda etapa. Da mesma forma, se a gente for pensar nos processos, seria o meu avanço na minha meditação. Existe então esses dois primeiros que a gente falou do raciocínio da reflexão, e agora vamos pro Ananda. Olha, em cima ele tá falando Ananda como regozijo. Embaixo, o Ananda é sensação da realidade. Esse Ananda que eu dei aqui o nosso exemplo dos nossos corpos, seria o corpo físico, energético, mental, só para dar uma analogia para você, para te situar, para te dar um parâmetro. Mas o que é? Ananda é traduzido como regozijo, como alegria, como essa satisfação. Dentro dos nossos estágios de meditação, existe um momento da sua meditação que você está nessa sensação de completude, seja com um objeto físico, seja com um objeto sutil, com um elemento sutil, mas chega esse momento de completude, de você se sentir perfeito, aquela sensação de muito bem-estar. Essa sensação de muito bem-estar é uma das etapas da meditação, é como se fosse essa terceira etapa, independente do que você esteja fazendo, de qual seja o seu objeto, foco de meditação, esse é o terceiro momento do desenvolvimento da sua meditação. Vai chegar um momento que para você meditar vai ser tão fácil que você já vai direto pro terceiro estágio. Sempre que você sentar em meditação, você já vai sentir essa sensação de bem-aventurança, essa sensação de satisfação. E pra gente pegar um exemplo do que seria, o primeiro eu meditei com a caneta, o segundo eu meditei com o coração de Jesus Cristo, e o terceiro eu vou meditar com os meus próprios processos mentais. Exatamente, é só aqui que eu tenho capacidade de estar de fato meditando nos meus próprios processos mentais, no meu próprio eu. Só que ainda não é o eu completo, é o eu superficial, é o eu mental, é o eu material. De certo modo, é o meu matéria, o meu eu matéria. Então aqui neste terceiro estágio é quando eu tenho capacidade de entrar verdadeiramente em contato com o meu eu matéria. Porque eu não posso chegar de cara e já querer observar meus pensamentos. Isso é o que o Yoga Sutra nos ensina. Você não pode fazer isso. Você tem estágios a alcançar para chegar lá onde você deseja. Porque os nossos processos mentais eles são imprevisíveis e eles podem te enganar e pode acontecer um monte de coisa. Então, o que eu recomendo fortemente para você é ir seguindo esses 4 estágios. Então eu medito no meu próprio ser, na minha própria mente, nos meus próprios processos intelectuais, mentais, porque eu já tenho capacidade para suportar a carga que é aqui, este momento, é este lugar. E o quinto, e o quarto e último estágio seria esse puro eu. Na tradução de baixo, da parte de baixo tá percepção da própria individualidade, asmita. Esse asmita que é relacionado ao ego, ao ser individual, aqui dentro do samadhi. Por isso que a gente tem que levar em consideração a contextualização. Aonde que eu tô? O que que eu tô falando? Eu estou falando dos tipos de Sampradinata Samadhi, que são 4. São os tipos de Samadhi com semente. Então, dentro deles eu tenho a palavra asmita, que significa ego, que significa o meu próprio eu, mas nós estamos falando do meu eu puro, eu sou. Antes, na fase anterior, no terceiro estágio, a gente estava ali nos nossos processos mentais, mas a gente estava apenas no nível de percepção da matéria, da minha mente, do meu ser enquanto matéria. Aqui, já no quarto estágio, eu tenho a capacidade de percepção do meu eu enquanto substância inteira, enquanto união com o cosmos, enquanto união com o divino, enquanto a própria manifestação do meu eu sou, que seria o meu divino, o meu espiritual, a minha verdadeira essência, a minha verdadeira verdade. Seria mais ou menos isso. Então esse é o quarto estágio. Esse que eu acabei de te apresentar, então são os 4 estágios da meditação, e trazendo isso para nossa prática, é primeiro no objeto palpável, depois no objeto impalpável, depois nos nossos processos mentais e por fim, por consequência, a gente tá ali nos nossos processos mentais, a gente continua nos nossos processos mentais, só que a gente sai da matéria e vai pro espírito.